Olá, turminha da 302, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História, onde nós vamos falar sobre as formas de trabalho. Vamos lá? Vamos acompanhar as páginas 206 e 207. Vamos observar as duas imagens. O que as pessoas estão fazendo? Estes ambientes parecem ser o espaço privado das casas destas pessoas. Elas parecem estar em seus momentos de lazer? Não. São locais de trabalho, ou seja, são os ambientes nos quais essas pessoas desempenham suas atividades profissionais. Na primeira cena, aparece uma trabalhadora do setor fabril, das fábricas e indústrias. Mas, na segunda, o que está retratado é um trabalhador rural, um trabalhador do campo. Então, nós vamos ver essas diferentes modalidades de trabalho. Agora vamos para a página 208, o mundo do trabalho. A turma da Eleva encontrou-se para um cineminha e um lanche no shopping. Hoje eles estão conversando sobre o futuro. Minha madrasta me perguntou o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser arqueólogo. Eu vou ser o presidente do Brasil. E você, já sabe qual profissão gostaria de exercer no futuro? Existem muitas profissões. Você já pesquisou sobre algumas delas? 3. Você acha que há uma profissão que seja a mais importante ou todas têm a sua importância para a sociedade? O que vocês acham? Pessoal, acredito que vocês tenham em mente a profissão que vocês desejam seguir. Mas ainda é muito cedo, vocês podem mudar de opinião algumas vezes, porque falta alguns anos para vocês começarem a trabalhar. E existem, de fato, muitas profissões. E todas as profissões têm a sua importância para a sociedade. Todas são importantes. Tanto o médico quanto o professor, o advogado, o empregado doméstico, o engenheiro, entre outras profissões. Vamos ver o que é arqueólogo. O arqueólogo estuda as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado. Com conhecimento de história, ele investiga e escava sítios arqueológicos e observa marcas deixadas num território com o objetivo de entender como ele foi ocupado. Com isso, traça hipóteses e teorias sobre a evolução das sociedades. Que interessante essa profissão, não é mesmo? Então, meus amores, vamos continuar a falar sobre o trabalho. Desde o início da história até os dias atuais, é por meio do trabalho que
os seres humanos produzem tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. O trabalho acaba influenciando muito o modo de vida das pessoas, pois a vida é diferente se alguém trabalha no campo ou se alguém trabalha na cidade, por exemplo. E há atividades muito diversificadas nesses locais. O trabalho faz parte do cotidiano dos adultos. Sabemos que crianças não podem trabalhar. E cada trabalho tem a sua rotina. Por exemplo, a rotina de um professor, de uma professora como eu, é muito diferente da rotina de um piloto de avião. Não é mesmo? Então, devemos considerar que ao longo da história, as relações de trabalho passaram, por importantes transformações. Então, podemos dizer que a história humana é também a história da transformação das formas de trabalho ao longo do tempo. Então, vejam, vamos relembrar. No Brasil, durante mais de 300 anos, infelizmente, o trabalho foi realizado principalmente por africanos escravizados. Vamos relembrar a escravidão que nós já estudamos? Mas, para nossa felicidade, faz mais de 130 anos que o trabalho escravo está proibido no Brasil. Então, nas diferentes formações sociais, desde os tempos antigos, o trabalho também é um elemento que pode definir a posição das pessoas na hierarquia social. O que é uma hierarquia social? Classificação das pessoas de uma sociedade de acordo com níveis de importância. Então, nós podemos ver esse exemplo no caso da escravidão. Durante esse período, o trabalhador escravizado ficava submetido ao senhor, que era considerado parte de uma camada superior, né? Ele mandava nos escravos, os escravos não tinham vida própria, não podiam fazer o que quisessem, só o que o senhor mandava, não é mesmo? Trabalho no campo ontem e hoje. Vamos relembrar um pouquinho sobre esse assunto, pois nós já estudamos anteriormente. Entre os séculos 16 e 19, predominou no Brasil o trabalho escravo. Os escravos trabalhavam nas lavouras, como cana-de-açúcar, algodão, tabaco, café, entre outras. Eles faziam todas as tarefas. Então, como já estudamos, esses homens e mulheres vinham da África e eram vendidos como escravos para os senhores, que os obrigavam a trabalhar sem receber salário. Eles trabalhavam sem receber nada em troca. E também, pessoal, era comum os castigos, físicos aplicados a esses trabalhadores escravizados. Então, os negros sofreram muito, na verdade, pois eles buscavam resistir à escravidão por meio de boicote, que acontece quando a pessoa se recusa a cooperar com algum evento ou agir para atrapalhá-lo, quebra de ferramentas, fugas.
Muitos anos depois, ocorreu o fim da escravidão por meio da Lei Áurea, em 1888. E a partir do fim do século XIX, começaram a chegar ao Brasil os imigrantes europeus e depois os asiáticos para trabalhar nas lavouras, porque desde o momento que a escravidão foi realmente proibida, porque houve a Lei Áurea, a escravidão foi proibida, mas ainda durante alguns anos aconteceu de forma ilegal. Mas depois que foi terminantemente proibida, chegaram os imigrantes para trabalhar nas lavouras, e eles trabalhavam em troca de terras, por exemplo, para plantar, cultivar, criar animais. Então, os imigrantes vinham em busca de melhores condições de vida ou para fugir de guerras que ocorriam em seu país de origem. Então, como eu havia dito, eles recebiam remunerações como terras, mas não tinham leis que garantissem direitos como um salário mínimo ou uma jornada de trabalho limitada. Eles não tinham o horário específico para trabalhar. Alguns desses imigrantes se voltaram contra os proprietários, muitos abandonaram o campo e foram para as cidades tentar uma nova vida. Então, atualmente, muitas pessoas ainda vivem no campo, embora sabemos que a maioria viva em cidades. Os trabalhadores do campo são os responsáveis pela produção dos alimentos e por boa parte da riqueza nacional, pois estamos entre os principais países exportadores que vendem produtos para outros países, produtos da agropecuária. Pessoal, nós vamos parar o vídeo por aqui e vamos continuar nossa aula no próximo vídeo. Até lá!